Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou levar para vocês um vídeo diferente. Vou falar do projeto secreto. Semana passada ou retrasada, se eu não me engano, comecei a comentar com vocês a respeito de um projeto secreto. E esse projeto secreto nada mais é do que a busca, né, por um investimento. Eu e o Rony conversamos muito e decidimos chegar num consenso que a gente iria estudar sobre o ramo imobiliário. Por que eu tô compartilhando isso no canal, gente? Porque é uma informação muito relevante, muito importante, porque trata-se da nossa casa própria, né, que a gente não tem. Então, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, porque eu vou levar vocês comigo em alguns lugares que a gente visitou, não exatamente para comprar, mas para sondagem, tá? Porque eu já vou falar para vocês o que é que a gente tá aprontando. Por que o projeto é secreto? Primeiro deles, por que o projeto é secreto? Porque o nosso meio de comprar a nossa casa não vai ser por meios tradicionais, né? Ir lá e comprar a casa. Pelo menos não é o que a gente está pensando em fazer. A gente está pensando em trabalhar com o leilão de imóveis. Vocês sabem, né, que recentemente eu já mostrei para vocês muitas das nossas aquisições aqui em leilões. E a gente vem estudando faz um tempinho a respeito do leilão de imóveis. Estudei várias coisas, porque não é só, gente, chegar lá e arrematar, né? Tem que entender realmente do assunto. Busquei por cursos, busquei me capacitar e hoje me sinto um pouquinho mais preparada, ainda não tô 100%, tô estudando muito ainda, mas eu já comecei a visitar alguns imóveis. Mas como assim, Leidiane? Tem como visitar os imóveis de leilão? Gente, não tem como visitar, mas de acordo com algumas dicas que eu peguei na internet, coisas que eu mesmo também desenvolvi, existem maneiras sim de você conseguir visitar o imóvel. Não consegue entrar dentro, mas você consegue entrar no condomínio, por exemplo, se for em condomínio, né? Se for apartamento de condomínio, você consegue ter acesso a condomínio, você consegue levantar as dívidas também, se o imóvel tem muitas dívidas, se ele tem muitas dívidas de condomínio, se ele tem IPTU em aberto, se tem processo judicial envolvendo. Então, todos os imóveis que eu tô indo visitar, eu já verifiquei que são imóveis que tem ali no máximo alguns condomínios atrasados e alguns IPTUs atrasados. São aqueles imóveis que não corre risco de eu arrematar ele e perder ele para a justiça depois, sabe? Hoje isso é muito comum, gente, porque a Caixa, ela é a maior financiadora de imóveis do Brasil. Então, mas não só a Caixa, tá? Tem também do Santander, do Banco do Brasil, tem vários bancos. E aí, o que eu quero resumir aqui, bem resumidinho, porque senão o vídeo vai ficar grande. A gente começou a olhar essas oportunidades desde quando a gente morava no Espírito Santo, porque tendo em vista que a gente veio de uma cidade pequena e o valor que a gente vendeu a nossa casa foi menor do que o valor que a gente conseguiria comprar uma casa aqui, quem dirá uma chácara, né? Porque a gente tinha uma chácara que ainda estava em construção, mas se a gente quisesse comprar uma chácara daquele mesmo jeitinho que estava lá em construção aqui, é muito caro, então ficou inviável pra gente. Então a gente já sabia que chegando aqui a gente teria que desenvolver algumas estratégias pra gente conseguir a nossa casa própria. Dentre elas, várias outras coisas que a gente já faz, que é trabalhar, correr atrás mesmo no nosso dia a dia, no nosso ganha-pão, a gente tentar multiplicar o dinheiro que a gente tem para poder fazer a aquisição da nossa casa. Por isso que eu falo para vocês, a gente preferiu investir o dinheiro do que comprar uma casa ou, por exemplo, financiar uma casa muito mais cara que a gente não pudesse pagar, justamente porque a gente tinha a intenção, sim, de dar uma analisada no mercado de imóveis. Não tem nada 100% decidido, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns lugares que a gente já foi. Quando eu não tiver filmagens dos lugares, eu vou deixar fotos aqui do condomínio, de como é no condomínio, porque a gente não consegue entrar. Tá, gente? Eu visitei 2 condomínios já e dei uma analisada numa casa de interior. E aí, pensando nisso, a gente começou a ver alguns imóveis muito bons na região onde a gente mora, inclusive dentro desse condomínio aqui também. Só que, infelizmente, gente, na data do leilão que teve aqui no condomínio, a gente estava de mudança para cá. A gente não pôde participar do leilão porque foi bem no dia que a gente mudou. E como a gente não sabia, olha só que coincidência, a gente não sabia que ia morar aqui. A gente não tinha noção e nem ideia, gente, que a gente iria morar aqui nesse condomínio. E eu já tinha visto lá no site que tinha um apartamento bem localizado no bairro que eu queria, que era esse bairro aqui, mas eu não tinha nem ideia que eu iria morar aqui. E hoje, morando aqui, eu sei que existem apartamentos à venda aqui, gente, por 299, 99, 298 mil reais, ou seja, 300 mil reais. E o imóvel que foi leiloado aqui, ele foi leiloado por 158 mil reais. Então, a diferença gritante, gente. Por mais que tenha, às vezes, tido alguma dívida de condomínio, alguma coisa, mas é uma diferença muito grande, que a pessoa que arrematou economizou muito. E aí, desse dia pra cá, a gente falou, não, nós não
podemos mais ficar esperando as oportunidades. A gente tem que partir atrás de outras oportunidades, porque as oportunidades vêm e vão, né? Então imagine só, se eu tivesse arrematado um imóvel aqui nesse condomínio e eu tinha o dinheiro para arrematar e não arrematei, entendeu? Aí depois disso a gente começou a pensar sobre isso, a gente começou a trabalhar as possibilidades. A gente começou mais ou menos uns 15, 20 dias atrás a olhar alguns imóveis e vou deixar passando as fotos aí para vocês, vou deixar também, a gente gravou no carro no dia, vou deixar passando aí. Hoje é 17 de julho, são 2h57, estamos a caminho do primeiro imóvel de leilão. 17 de julho, guarda essa data aí, 14h58, nós estamos indo lá dar uma sondada, ver a região, ver o bairro, ver onde está localizado esse condomínio. Será que vai ser nossa futura casa? Vamos nessa saga aí com a gente, bora. Sobre o primeiro imóvel. Esse primeiro imóvel era dentro de um condomínio fechado na região metropolitana aqui mesmo de Belo Horizonte, só que a gente não gostou da localização. Igual eu falei pra vocês, o bairro conta muito, então não adianta o condomínio ser lindo, maravilhoso, tem piscina, tem tudo. Só que quando você olha da porta para fora do condomínio, é um bairro muito periférico, talvez é um bairro perigoso, talvez não tenha uma vista bonita, não tem casas boas ao redor, não é um lugar bacana que tem comércio, então é um lugar ruim de venda. Vamos supor que eu não quisesse morar lá, quisesse comprar apenas para vender e fazer um patrimônio para poder comprar novamente no leilão. Eu não tinha como fazer isso lá. E aí a gente partiu para o segundo, a gente descartou, né? Fomos lá um dia, e aí o que a gente fez? Como é que a gente conseguiu ver? A gente não conseguiu entrar no condomínio, porque igual eu disse para vocês, a nossa primeira experiência foi meio assim, porque a gente não tinha como entrar em contato com ninguém lá, a gente tava com meio receio de ir lá, tava com meio vergonha também, a gente não entrou dentro, a gente só foi no bairro mesmo, olhou o condomínio na portaria, a gente viu que o condomínio realmente era muito bom, os apartamentos, pelas fotos que eu pesquisei na internet também, pareciam muito bons os apartamentos que tinham dentro daquele condomínio ali. A gente não sabe como está dentro do apartamento, né? Porque a Caixa não disponibiliza essas fotos, só dá a foto do condomínio na frente, mas deu pra ver que eram apartamentos bons sim, apartamentos tipo esse aqui que a gente mora, né? Apartamentos normais, assim, sem sacada, normal, 2 quartos, banheiro e tal, e tinha área gourmet, piscina, quadra, tinha tudo que tem aqui tinha lá. E aí eu pensei, Rony, é um bom condomínio, porém um bairro ruim e um pouco distante, não é onde a gente quer morar e muito menos para vender, que acho que fica pior ainda, porque quando você compra para morar, você ainda pensa assim, na pior das hipóteses, eu vou morar e eu saio do aluguel, mas e quando é para vender? Você já tem que pensar. Então aí nesse caso a gente já teve que pensar como uma pessoa que vai comprar, né, um investidor que vai comprar para revenda. Sempre a gente vai ter que pensar assim, vamos comprar para revenda, porque a nossa intenção é revender e chegar num imóvel bom do jeito que a gente quer, né, do tamanho que a gente quer. E tem sim esses imóveis no leilão, tem imóveis com preços acessíveis, tem imóvel de 1 milhão, gente, você consegue comprar por 400 mil no leilão, só que realmente você tem que pagar tudo à vista, o arremate, as taxas do leiloeiro, as taxas de condomínio, tudo tem que ser à vista. Às vezes reforma, se tiver gente dentro, o grande terror de todo mundo, e aí, se tiver gente dentro, como é que faz? Tem que entrar com ação judicial, caso a pessoa não queira sair por vontade própria, então tem mais um gasto com o advogado, tem mais um gasto com a justiça, então assim, é claro que o leilão tem seus prós e contras, mas tirando toda essa parte, se você souber estudar direitinho as possibilidades, você consegue arrematar ótimos imóveis para revender e conseguir ganhar um bom lucro com isso, e é o que a gente pretende fazer no momento, tá, gente? Não tô falando que é certeza que a gente vai fazer, mas é o que a gente já está agindo assim, para tentar fazer, né? E aí eu visitei o segundo imóvel. Olá, hoje é dia 19 de julho, estamos indo em mais uma aventura, estamos indo olhar mais uns 2 ou 3 imóveis, vamos olhar assim por fora, né? E esse vídeo vai fazer parte de um projeto futuro, né? E aí sempre é importantíssimo você arrumar um jeito de ver o imóvel, seja você ou seja alguém a seu pedido para fazer filmagens, fotos, ver o local do bairro, ver como que é em volta, sabe? Não só analisar a documentação do imóvel não, gente. Conseguir visualizar como é o bairro, o que que tem perto do bairro, se é um bairro bom, se não é um bairro bom. E essa investigação a gente tem que fazer também pelos bastidores antes de participar do leilão e antes de fazer a arrematação. Hoje nós vamos dar uma olhada em 3 imóveis assim por fora para ver como que é o bairro,
pra ver como que é a rua, se a rua é boa, se a rua é ruim, se a vizinhança é boa, se a vizinhança é ruim. E a gente tá analisando. Aprendi tocando talher. Aí eu falei um pouquinho do primeiro, né? O segundo imóvel que eu visitei, eu não consegui também entrar no condomínio. Eu poderia ter marcado com algum corretor de imóveis, algum assim, pelo menos para mim conseguir entrar dentro do condomínio e ver o condomínio. A gente não ia conseguir ver o apartamento, mas ia conseguir ver algum outro apartamento que tivesse à venda para ter acesso ao condomínio para ver como que era. Mas deu para ver da portaria e parece um condomínio muito bom e era um valor de R$81 mil, o segundo imóvel que a gente viu. Só que não é dentro da região metropolitana, é cidade vizinha, que também é uma cidade muito boa, muito valorizada. E só que a gente não quis também. A gente pensou assim, não é a hora, é o momento, vamos deixar passar. E assim, esse imóvel que eu fui ver nessa outra cidade vizinha, ele estava na venda direta, ele nem estava no leilão mais. E a modalidade da venda direta, você não precisa participar do leilão, você não precisa disputar lance com ninguém, nem pagar leiloeira, nem nada. Você já paga para a caixa e a casa já é sua, sabe? Não precisa pagar nenhuma comissão. E claro, paga os débitos, né? Dívida de condomínio, IPTU se tiver. E se tiver morador dentro, tem que fazer a negociação com o morador para o morador sair. Caso ele não saia, tem que entrar na justiça para tirar. Mas existem sim lugares que estão vagos, mas a minha preocupação nem é com o morador em si. Porque eu sei que é uma coisa muito complicada, né? Tem gente que pensa, nossa, que loucura, vai comprar uma coisa no leilão que tem um morador dentro. Gente, não é a preocupação. Por quê? Geralmente a pessoa já tá há muitos anos sem pagar a dívida, tá? Geralmente demora aí muitos anos para poder a Caixa levar a casa a leilão e às vezes a pessoa já tá até esperando e preparada para aquele momento chegar. Quando chegar o dia de chegar a pessoa lá com a posse, ela tem que sair, sabe? Na maioria dos casos acontece. Eu acho que a pessoa, raras as vezes que a pessoa vai esperar a polícia ir lá tirar ela lá de dentro. Acho que ninguém quer passar por isso, gente. Misericórdia, é muito ruim, né? E a gente tá, assim, preparado para isso. Eu sei que é desafiador, eu sei que não vai ser fácil caso a gente arremate um imóvel no leilão e tenha que tirar alguém de lá. Eu sei que não vai ser uma coisa muito fácil, mas a gente tá se preparando para isso e a gente viu que é um caminho, sim, da gente conseguir algo melhor para nossa família, uma casa do jeito que a gente quer, um apartamento do jeito que a gente quer. E a gente não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o último a fazer isso. E como eu tô passando por essa fase, eu acredito que eu posso ajudar algumas pessoas também. Resolvi registrar. Hoje eu acabei de receber uma ligação do corretor querendo desmarcar comigo porque ele falou que tinha um outro compromisso e tal. E eu já tinha marcado de ver esse apartamento lá. Aí eu falei com ele, mas outro dia eu não posso. Aí ele me deu um retorno agora, falou que vai conseguir me atender. Aí eu já tô ajeitada aqui, o Rony também. Nós vamos ver um apartamento. Não sei se eu vou conseguir gravar, porque a gente vai chegar lá meio escuro já. Acho que vai ser 6 horas. Ele falou que tá sem energia no apartamento. Mas se der pra gravar alguma coisa lá, eu gravo pra vocês. Estamos indo fazer outra visita. Então, pra quem tava curioso por saber, esse é o projeto secreto, tá? E eu vou dando continuidade no vídeo aí no correr do dia. E mais tarde, no final do dia, eu volto pra contar pra vocês se a gente gostou do apartamento, enfim. Esse imóvel que a gente vai ver não é o que está no leilão. O que está no leilão é o imóvel de baixo desse apartamento. Então, a gente vai ver o do 8º andar e o que está no leilão é o 7º andar. Por que que a gente marcou com o corretor? Porque é a única forma da gente conseguir entrar dentro do condomínio. Porque não tem como, gente. A gente não conhece ninguém lá no condomínio. Não tem como pedir o porteiro, por favor, eu quero conhecer o condomínio. Não existe isso. Então, para você entrar, você só entra com o corretor de imóveis. E a única forma que você tem de descobrir como que é um condomínio por dentro, saber como que é a divisão do apartamento, mesmo que não seja o que você vai comprar, mas de alguém que esteja vendendo no prédio, é marcando com o corretor e indo lá conhecer. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? E bora comigo. Aquele ali é o prédio. Tem vários outros blocos lá pra trás. Esse aqui é o da frente. O apartamento tá aqui, ó. No 7º andar. Hoje a gente vai visitar um no 8º. E aí a gente vai ter uma ideia de como é o apartamento do 7º, porque eles são todos iguais. Mas esse aqui é o condomínio. Número de itens vendidos no Brasil, eles têm mais de 5 milhões de itens que eles vendem. Até mais de desde janela, a parafuso, a... Dá pra mim, ó. Se eu tiver de volta, não tiver.
Quantos anos você tem? Luca, não. Nem quantos anos? Boa noite, meus amores. Voltamos, acabamos de chegar aqui agora, né? Chegamos lá de onde a gente estava, né? Não posso falar o nome do bairro nem nada. Por enquanto nós vamos fazer uma investigação, mas a gente já teve lá semana passada. Investigação social? A gente foi fazer uma investigação, tipo assim, gente, não tem como exatamente ir no apartamento que tá no leilão. Não existe essa possibilidade. Só que tem como a gente saber se tá ocupado, como que é o condomínio, né? A gente deu uma sondada, assim. A surpresa boa, né, amor, é que nós entramos lá e só eram 2 torres no condomínio. Sim. Tipo assim, um condomínio pequeno de 2 torres só, mas tem tudo no condomínio. Tipo assim, tem parquinho, tem árvore, tem aquelas academias ao ar livre, sabe? Não é tão completo igual aqui, onde a gente mora. Não tem piscina, enfim. Precisa mais de algum reajuste mesmo, questão de administração do síndico, né? Pode melhorar. Eu vi lá, avaliei lá o parquinho das crianças. O que acontece? Tá um pouco danificado, questão mal cuidado, digamos assim, né? Tem uma área privativa dentro desse condomínio, que até da prefeitura, que o corretor falou. E realmente o condomínio, o prédio, tudo novinho, né, amor? Tá legal. Tem 3 anos só. Vale a pena investir nele, sabe? E é igual eu falei pro corretor que nós estávamos olhando outros locais, porque, tipo assim, a gente quer comprar um lugar, mas um lugar que também não só, consequentemente, não pensando só em morar, né? Só de morar. Consequentemente, um lugar que futuramente, não aquele valor que nós pagar, né, atual, mas no futuro esse valor duplicar, né, valorizar mais, a gente dobrar o nosso cash, digamos assim, né? Isso aí. E aí a gente já tinha avaliado o bairro, viu que é um bairro exclusivamente residencial, não tem muito assim comércio muito perto, igual aqui mesmo. Aqui é um bairro mais residencial. O comércio fica um pouquinho mais afastado. Quanto a isso, a gente não viu problema nenhum. E a gente viu que tem vários condomínios novos em volta, isso também foi muito bom. Muitas indústrias, muita empresa também. Inclusive do lado tem uma científica de veterinária, lugar bem bacana também. Então, ele tem disputa, ele tem concorrência. Eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque eu tô gravando as etapas, né? Você procura. Então, quando chegar a etapa da gente realmente arrematar, eu vou vir contar pra vocês. Nesse vlog aqui, vocês viram 3, né? E os 3 que eu passei pra vocês, a gente conseguiu filmar um pouquinho lá. Nós fomos num apartamento no 8º andar, que não é o apartamento que tá no leilão, Inclusive, a gente viu até um no 7º também. A gente chegou aí do lado desse que tá no leilão. Porque na hora que nós estávamos olhando lá em cima, qual andar mesmo? A gente tava no 8, aí ele falou que no 7 tinha um. Eu falei, opa, o do leilão é no 7. No 7. Aí eu falei, então é interessante olhar. E já aproveitamos a oportunidade, falei, vamos lá olhar. E foi aonde que eu tentei sondar de olhar, mas no mesmo tempo eu não cheguei assim, perguntar a Leidiane qual que tava no site, entendeu? Então não deu pra mim observar muito nesse quesito, qual porta que seria, qual número seria do apartamento, pra mim ver se tinha morador ou não, entende? Depois a gente foi olhar lá, é do lado. Mas, gente, é impossível, assim, não ter morador. É muito difícil não ter morador. Geralmente a pessoa deixou de pagar, tem muito tempo, mas a pessoa não sai dali. Ela só sai quando chega realmente o oficial de justiça. Mas, enfim, a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir arrematar esse imóvel. O leilão, ele é assim, gente, é uma disputa. Então, ele tem um valor mínimo que ele pode ser arrematado. E a gente pode ir até um certo valor, que é o nosso teto máximo, né, amor? Sim. Então, assim, quando chegar o dia do leilão, que é mais pra frente um pouco, a gente vai ir até lá, a gente vai sondando, a gente vai ver se ele vai ser vendido no primeiro leilão ou se ele vai cair ainda pra venda direta, porque tem todos esses trâmites, cada etapa que ele passa, ele vai caindo mais um pouco o valor. Mas foi um apartamento que interessou a gente demais, por conta da região que está crescendo muito, que ele pode valorizar muito rápido e à vista, principalmente. Gostamos do apartamento, não só por causa do condomínio,
mas por que tem em volta, né, amor? Tem outros condomínios Tem também. outros condomínios bons. Tem outras ideias chegando próximo a esse condomínio que vai valorizar bastante. O pôr do sol é bem né? na janela É da bacana. sala. Eu Muito gostei lindo. muito da divisão dos apartamentos. Eu me senti, tipo, em casa lá. Tipo, né? em casa, a gente se sentiu bem senti lá. bem. Eu tenho ido em outros aí que eu me sinto confortável. Inclusive, onde que eu moro, que eu não gosto. Eu já falei pra ele, eu não gosto daqui. Não, aqui é bacana, tudo bonito. Mas eu não gosto, não me sinto bem aqui. Não sei porquê, mas desde quando eu cheguei nesse condomínio aqui, eu morando aqui por causa de você. Gostou daqui, mas eu não gosto daqui. Então eu preciso encontrar um lugar que eu vou me sentir bem, sabe? Gente, uma Então, pena que a gente tem não isso. conseguiu chegar lá às 5 horas. Senão nós Sim. ia pegar o pôr do sol bem naquela Sim. janela que a gente viu. Na hora que nós estávamos indo de carro, né? Quando nós estávamos passando, a gente viu, né? Até que você falou, nossa, que bacana a ilha, dividindo o laranja do azul, sabe? Bacana mesmo. Então, se for para ser da gente, a gente com certeza, um palpite seria um que nós teríamos coragem, né, amor? Exatamente. De dar uma, vamos dizer, De tentar uma rematar dedada ele. nele, entendeu? Mas tem muita coisa para Vamos ser avaliada, olhando né? ainda, tem muitos outros pra gente olhar. Vamos continuar nessa saga. Vou Vai que ele encerrar. cai para venda direta. Vai Não que ele sabe, cai ele mais cai o mais o preço. valor. Se Então- ninguém arrematar, eu tenho que ficar de olho. Mas tenho eu que acho ficar pronto, impossível entendeu? alguém não arrematar ele. Com certeza alguém vai arrematar. O lado bom, gente, é que esse apartamento, ele não tem como ser financiado. Então, só vai disputar realmente quem Quem tiver o tem dinheiro o pra cash na hora comprar de à pagar vista, o né? dinheiro, né? Mas eu achei muito bom. Vou encerrar o vídeo por aqui. Então essa é a ideia desse vídeo aqui, né? Contar pra vocês essa novidade e abrir também a mente de muita gente, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa impossível, né? Às vezes a pessoa pode pensar, Leidiane, mas só pode participar do leilão quem tem muito dinheiro, quem tá com o dinheiro todo. E não, gente, tem imóveis que tem como ser financiados, tem imóveis que aceita FGTS, tem tudo isso, aceita a mesma coisa que financiamento normal, só que não são todos, né? E aí a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo agora sobre ele, pra ver se ele é viável ou não, se ele tem muita dívida de condomínio. A gente deu uma vista assim por cima, porque a gente já viu que o preço agradou muito. E o lugar, o condomínio muito bom, a vista livre, gente. Não tem nada na vista. Tipo assim, é o horizonte, os prédios e os pôr do sol. Não tem nenhum outro prédio na frente, nem pode ter, porque na frente são casas baixas. Então não vai ter nada pra bloquear aquela vista ali. Aquela vista sempre vai permanecer assim. Então vou deixar até passando as imagens aí pra vocês que eu gravei lá. É uma vista de horizonte mesmo. Então é uma vista que agradou muito a gente e o preço também agradou. É proibido Né? sonhar? Não. Então vamos sonhar que eu vejo a hora de eu chegar e falar assim, entregar pra Deus, né? chegar pra você e falar assim, amor, A chave. tá a chave do seu apartamento. Então vamos é sonhar, isso, acreditar. gente. É um lugar que realmente a gente agradou, mas não vamos falar pra vocês que a gente vai comprar. Não tem como mas falar, gente. é um lugar que eu compraria sim, lógico, eu compraria. Não sei qual seria os BOs que tem, os trâmites que teria ali desse apartamento, que a gente não tem acesso sobre isso, né? Só Não, depois que o você tamanho da matar. dívida de condomínio, por exemplo, a gente só tem como saber se a gente conseguir contato com o síndico e der uma investigada mais a fundo. Mas eu vou Mas tentar aí é fazer uma coisa isso. bem profunda. Eu acho que Mas consegue. se tiver morador lá, o síndico Consegue. O síndico acha que não vai, né? Usando a nossa inteligência, igual que nós usamos a nossa Durante a vida toda para a construir nosso inteligência, né? patrimônio, né? Nós usamos a nossa inteligência, igualzinho quando nós fomos em Sete Lagoas olhar um apartamento. Foi ali que criou a ideia da gente ter um contato com a mobiliária, né? Pra gente ter Conseguir acesso a entrar. Porque os condomínios, eles não deixam, né? A fiscalização, a segurança não deixa Não você deixa entrar. entrar. Nem se você falar assim, deixa eu entrar só para ir ver o condomínio. Não. deixa. Eu De jeito tentei em nenhum. Sete Lagoas, não deixaram. Foi dali que surgiu a nossa Essa nossa ideia de ideia de fazer nós tentar alugar ou tentar comprar ver, só pra nós conhecer o e que ver é o a apartamento. divisão do apartamento, principalmente porque se você entra no apartamento e vê a divisão, vocês viram aí, não deu pra filmar muito, gente, mas a divisão é muito boa. Tipo assim, a sala e a cozinha é toda anexada na vertical, só tem aquela bancadinha dividindo. E toda, como é que fala? Americana, né? Americana, mas bem ampla a sala. Sala conjugada na cozinha, né? Fala, Americano que fala. E os 2 quartos muito bem divididos, o banheiro entre os 2 quartos, assim, muito bem dividido mesmo, e a vista principalmente. E o que a gente viu, né, que não era o do leilão, tava já mobiliado, com piso trocado, mas enfim, a gente não sabe como pode estar o do leilão. Né? É uma incógnita. Não sabe se pode estar bom, se pode estar ruim, se pode estar Muita quebrado. coisa você pode avaliar, você tem que ver. Você tem que contar só que tem a parede e
só. Sabe que tá intacto E a lá, né? laje, né? Por dentro a gente não sabe como é que tá. Não sabe. Não Mas, sabe se a enfim, pessoa trocou piso, nem nada disso. Assim tá sendo a nossa investigação. Por enquanto, assim, em fase bem inicial mesmo. tá sendo né? o nosso primeiro contato, um dos primeiros contatos que nós estamos fazendo para nós ver se nós conseguimos aí estar comprando um apartamento bacana, um lugar legal, com boa segurança e tá morando bem, com preço mais em conta. Mais acessível. Mais acessível. E Então é assim que se vai vocês fazer. estão curiosos, eu não vou falar o valor exatamente, mas se vocês estão curiosos saber a porcentagem de desconto atualmente que tá, caso ele saia pelo preço mínimo, gente, é mais de 60% de desconto, né, amor? E pelos vídeos que nós temos estudado, que você mais tá estudando que eu, só vale a pena comprar se tiver aproximadamente 60% ou 70% de desconto. Se não tiver, não vale a pena, porque aí tem outras despesas, outras dívidas talvez, né? Que a gente não Condomínio, sabe. IPTU, documentação. Né, a gente não sabe, mas em vista, tanto assim, eu acho que é um bom investimento. Porque se a gente comprar com 50% de desconto, automaticamente nosso patrimônio dobra. Vamos supor que eu invista 200 mil no imóvel que vale 400. Automaticamente eu vou ter um imóvel de 400. Sim. Então, o bom do leilão de imóveis é isso. E sem contar que com o passar dos anos o imóvel geralmente já valoriza, né? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter muita dúvida, eu sei. Quem tiver dúvida, gente, deixa aqui nos próximos vídeos. A gente vem comentando com vocês. Quando a gente for em outros, a gente mostra pra vocês. Não tem como mostrar muito, tá? Porque aí depende muito da privacidade das pessoas, né? E também a gente não pode mostrar muito fachada do prédio nem nada. Mas o que der pra gente ir contando pra vocês, a gente vai contando. Então esse era o Projeto Secreto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha o nosso vídeo. E bora sonhar, bora seguir. É isso aí. Né? Então, você que tá aí sonhando com a sua casa, com o seu apartamento, eu particularmente falando para vocês, eu não tenho estudado muito sobre o assunto, mas a Leidiana tem Bastante. dedicado, tem assistido muito Vídeo aula, aprendendo até saber um pouco da planta do apartamento, documentação. Processos judiciais envolvidos, tudo. Deixa aqui o comentário de vocês, Dúvida. deixa a pergunta de vocês, que se for dentro das condições, ela vai responder vocês. Exatamente. E a gente vai também aprendendo até junto. Às vezes você tem até aqui alguma informação sobre isso, ajudar a gente a desvendar algum mistério. Deixa também para nós aqui. Rony Leidiana, vocês viram isso? Tem isso também. Coisa de prefeitura, norma de Alguma vigilância. informação importante. E dos 3 que a gente viu, gente, 2 foram totalmente descartados e só esse que entrou numa opção agora. Porque um foi na região mais isolada, bem longe um pouquinho daqui, saindo mesmo da cidade, e o outro foi na cidade vizinha, que acho que eu posso falar o nome, né? Okay. 7 Lagoas. Sim. Foi mas não vou comprar mesmo. Como eu desisti dele, então eu vou falar o nome. O outro foi em 7 Lagoas, gente, que é uma cidade que eu amo, que eu sou apaixonada por lá, é muito lindo. É vizinho de BH aqui, é bem pertinho também. Só que a gente descartou. Tava até bem mais em conta do que esse que a gente olhou, só que a gente descartou porque eu acredito que a valorização do que a gente tem em visto e aqui dentro da região metropolitana valoriza muito mais do que fora. E a gente tem mais projeto também, calculando, né? A gente não pensa só de comprar para morar. A gente pensa também, talvez para vender, talvez para alugar, talvez. A gente pensa várias outras oportunidades que caso a gente não queira morar, vamos supor, como apartamento lá, eu quero alugar e morar, continuar morando aqui, sabe? E enfim, a gente pensa quero nisso vender também, para comprar outro mais vende, caro. faz também. E se às vezes a gente não sabe de alguma coisa, se às vezes mas a gente não vai sabe de trazendo uma mais coisa, vídeos também sobre isso, né? Devagarzinho nos vlogs a gente vai compartilhando. Esse foi um vlog bem da gente mesmo, da nossa vida real, dos nossos planos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, gente. Comenta aqui embaixo para apoiar o canal, tá bom? E se você tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo o que eu souber, o que eu aprendi, o que eu tô aprendendo. Eu compartilho com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!